Olá, graça e paz de Jesus Cristo seja com você, com sua casa. Desejo-lhe o bem que vem de Deus. Quero fazer uma breve reflexão com você, hoje falando sobre a importância da igreja, a importância de congregarmos como igreja. É comum muitas pessoas saírem da igreja por alguns motivos que elas usam como justificativas. Alguns dizem: onde eu estava, as pessoas tinham defeitos, tinham problemas, eram problemáticas, e eu vi defeito em um, defeito em outro, e por isso eu saí. Bom, eu escuto muito esse tipo de conversa, e eu quero dizer para as pessoas que igreja não é lugar de gente perfeita, né? De gente que não tem defeitos. Não, nós somos todos seres humanos. Do pastor ao último membro que entrou na igreja, todos eles são cheios de imperfeições. Mas todos ali estão com o intuito de buscar a Jesus Cristo, que é o seu Salvador, o seu Senhor. Por isso que ir à igreja não é só um ato de buscar a perfeição, mas buscar aquele que é perfeito, aquele que é santo. É Ele que nos ilumina, é Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas, é Ele que pode, através do Santo Espírito, nos santificar. Portanto, comece a olhar a igreja como um lugar onde as pessoas precisam estar, porque é ali, naquele lugar onde as pessoas se reúnem, é ali que encontramos um lugar para agradecer a Deus, adorar a Deus e também compartilharmos de experiências uns com os outros, orando uns pelos outros e também aprendendo a palavra de Deus. Portanto, valorize. Eu sei que existem lugares, né, onde há um distanciamento entre o que a palavra de Deus ensina e as práticas que são realizadas. Lógico que nesse caso eu oriento as pessoas a fazer, né? Oriento a pessoa a fazer aquilo que eu li um dia na rede social. Busque a igreja mais próxima da sua Bíblia, né? Para que você esteja num ambiente saudável, onde a palavra de Deus verdadeiramente é pregada. Bom, uma vez dito isso, o que me preocupa também são algumas pessoas que começaram a dizer que não há necessidade de igreja, de reunião de cristãos, porque a salvação é individual e nós somos templo de Deus. As pessoas dizem: olha, o que é lá a igreja, o templo, se não um prédio de alvenaria, um prédio feito por mãos de homens, e Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso é verdade. E as pessoas ainda usam versículos bíblicos, né? Por exemplo, eles pegam a carta de Paulo aos Coríntios, né? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que diz exatamente assim como eu vou ler para você. Não sabeis que vós sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É verdade, nós somos de forma individual templo de Deus. O Senhor habita em cada um de nós, com certeza, que Ele esteja habitando, inclusive, no teu coração, no meu coração, porque nós somos realmente casa de Deus, morada de Deus. Ele se faz presente em nós, principalmente quando nós entregamos nossa vida a Ele, abrimos o nosso coração e Ele é entronizado em nosso coração, tá certo? Ele passa a ser o Senhor da nossa vida. Sim, mas esse versículo, Paulo estava dizendo isso para mostrar que cada pessoa tem uma responsabilidade com Deus e não pode viver sua vida de qualquer forma. Portanto, é necessário fugir do pecado para honrar seu corpo, né, a fim de agradar a Deus com as suas ações. É por isso que Paulo escreve isso aqui no capítulo 3, versículo 16 da sua primeira epístola aos Coríntios. Agora, esse texto não pode ser usado fora de contexto. Não existe nenhum momento na Bíblia que há um incentivo dos apóstolos ou de Jesus Cristo, enfim, para que as pessoas parem de congregar e elas passem a andar sozinhas, de jeito nenhum. Ora, o prédio sem pessoas dentro, sem a igreja presente, porque igreja somos nós, não é verdade? Mas se nós não congregarmos, o prédio só é um prédio.
Por isso que para ser igreja, nós temos que estar lá. A diferença, né, daquele lugar para aquele lugar, aquele ambiente, aquele templo, aquele salão, aquele espaço que a gente usa para culto, para ele ser referência como igreja, tem que haver culto. E para haver culto tem que ter pessoas. Essas pessoas cheias da presença de Deus ou que buscam a presença de Deus é que vão fazer a diferença. Por isso, quando você disser, olha, igreja sou eu, igreja somos nós, cuidado para você não estar entrando em contradição, porque se igreja somos nós, é justamente a nossa unidade que vai fazer a diferença e vai ser a referência para outras pessoas quando nós nos reunirmos no mesmo lugar. Por isso, a importância da igreja. E aí eu quero deixar 2 versículos bíblicos que encorajam você a amar a sua igreja, a participar da sua igreja efetivamente e a não desanimar dela, tá bom? O primeiro texto está na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25, que diz assim: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha só, a consideração uns pelos outros para que haja estímulo. Um estimule o outro ao amor e às boas obras. Isso só é possível numa reunião, na verdade. Versículo 25. Não deixando de congregar ou de se reunir, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais agora, que vamos vendo que o tempo ou o dia da vinda do Senhor se aproxima, tá certo? Então, aqui há um encorajamento de que nós devemos continuar congregando e não abandonar esse costume saudável da igreja de Jesus, tá bom? E tem um outro texto que eu vou finalizar com ele, que está em Efésios, também escrito por Paulo, Efésios capítulo 2, aqui a partir do versículo 19, que diz assim, preste bem atenção, Efésios 2, a partir do versículo 19, diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas agora concidadãos dos santos e da família de Deus. Prestou bem atenção? Versículo 20, edificados sobre o mesmo fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para ser templo santo do Senhor. Versículo 22, no qual também vós, juntamente sois edificados para ser morada de Deus em espírito. Tá certo? Olha só. No qual também vós, juntamente, sois edificados para tornar-se morada de Deus em espírito. Tá bom? Então, esse é o texto bíblico, essa é a palavra de Deus. Não deixe de congregar, ame a sua igreja, ore para o seu pastor, ajude a liderança e vamos seguir juntos com Jesus nas nossas imperfeições, mas sempre olhando para aquele que é autor e consumador da nossa fé. Deus abençoe você e sua igreja, em nome de Jesus.